Lição 8. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Introdução. Deus não habita em edificações feitas por mãos humanas, e sim no coração daquele que o teme. Nesta presente lição, identificaremos os elementos construtivos da Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, entendendo quem é a pedra de esquina, quem são as pedras vivas e o fundamento principal deste edifício espiritual, finalizando o nosso estudo compreendendo espiritualmente o que é o templo e habitação do Espírito Santo. Item número 1 da lição: uma grande edificação espiritual. Jesus Cristo uniu povos separados, judeus e gentios, para formar um único povo, chamado povo de Deus, ou concidadãos dos santos, ou seja, a Igreja. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 2, versos 20 ao 22 da carta aos Efésios, diz que a Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo é um edifício em construção, consolidada em sólidos aspectos, a saber, leiamos carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, que diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ponto 2 da lição: a pedra de esquina do edifício espiritual. Toda e qualquer edificação deve estar firmada em sólido alicerce, que suporta colunas e vigas, que por sua vez suportam paredes, lajes, cobertas e os demais elementos estruturais do edifício, para resistir às intempéries do tempo. O Senhor Jesus proferiu uma parábola, explicitando que uma casa construída numa rocha resiste às chuvas e aos ventos, e por conseguinte não é derrubada. Ao contrário, a casa construída sobre a areia, esta cai sob qualquer ação dos fenômenos naturais. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27, diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica,
será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A igreja está solidamente fincada sobre a rocha indestrutível que é Jesus Cristo, a pedra de esquina que suporta e segura todo o edifício espiritual que é a igreja. É por esta razão que as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja, e ninguém tem um poder para destruir a igreja. No livro do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículos 6 ao 8, ele vai dizer a mesma coisa que registrou o profeta Isaías em seu livro. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 8. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. 2:20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, no capítulo 16, melhor dizendo, Mateus 16, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Item número 3 da lição: as pedras vivas do edifício espiritual. Portanto, já vimos que a pedra angular, o alicerce base da igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre as pedras vivas do edifício espiritual. Neste majestoso, lindo e glorioso edifício espiritual, a igreja, templo do Senhor, podemos contemplar
encaixados harmonicamente pequenos blocos individuais de construção, que juntos formam o grande edifício espiritual, como pedras vivas que reluzem a essência de Cristo Jesus. Cada bloco é um cristão que teme ao Deus único e imortal, o Senhor Jesus. É por esta razão que o cristão parte deste edifício jamais poderá ser destruído. Na carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 21 e 22, diz assim a palavra do Senhor: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, os cristãos são a casa espiritual edificada em Cristo. E por que é que o cristão jamais será destruído? Porque a segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 7 ao 9, registra esta bênção maravilhosa para os cristãos. Diz assim a palavra do Senhor na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O fundamento do edifício espiritual. A Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, diga-se aí a Igreja invisível, não é a Igreja institucional, materializada na terra, foi construída no testemunho vivo dos apóstolos e de todos os profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, pois estes receberam do Senhor a palavra de Deus e revelaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor, investidos de toda a autoridade lhes dada por Deus. A igreja não pode se afastar da palavra de Deus, pois esta é a fonte de toda a vida, a voz de Deus para os homens. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu
Mateus, no capítulo de número 28, versículo 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus recebeu esta autoridade do Pai e concedeu esta mesma autoridade aos cristãos. No Salmo de número 119, versículo 105, Salmo 119, versículo 105, diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, aí, o fundamento dos apóstolos e dos profetas é exatamente a palavra do Senhor, os ensinamentos de Cristo através da sua palavra. Item número 5, templo e habitação do Espírito Santo. O edifício, bem ajustado, edificado sobre a pedra de esquina, com pedras vivas, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, que é a palavra de Deus, forma o templo e a habitação do Espírito Santo. E é por isto que o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, porque fazemos parte do corpo espiritual do Senhor Jesus, que é a igreja. Deus habita em nosso coração. Leamos então na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para habitação de Deus no Espírito. Na carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que sois santuários de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 17 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Concluindo a aula de hoje, somos templo e habitação do Espírito Santo. E como parte deste grande edifício espiritual, temos que manter avivados no nosso modo de ser e viver Jesus Cristo como a pedra principal e a guarda da palavra. Que nós compreendamos a palavra do Senhor, que esta seja revelada pela nossa boca ao mundo e, sobretudo, praticada e guardada em nosso coração. Este trabalho foi feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, muito obrigado.